boa tarde. Hoje eu vou fazer uma live com a Fernanda Ferrer, que é uma pintora que eu gosto muito do trabalho dela e a gente estudou juntas também, várias coincidências aí na vida. Me digam se vocês estão me vendo bem, se vocês estão me escutando bem. E a Fê já vai entrar. Se vocês tiverem perguntas também, podem começar a fazer. Queima a arte, que bom. Tá bom. Vão me dando esse feedback. Áudio bom. Tá bom. Tá. Som ok. Eu coloquei como tema dessa live, café, o tema arte e ativismo, mas a gente vai conversar sobre isso de uma forma expandida, né? Uma forma que não, um ativismo que não tá só de uma forma literal no trabalho da Fernanda, mas tá como um posicionamento de vida mesmo. E a gente conversou um pouco antes da live e a gente estava conversando como o fato de uma pessoa se assumir artista já é uma forma de ativismo, já é um ato de coragem muito grande com ela mesma, com a família dela, com o entorno dela. Não sei se vocês sentem isso e concordam também. Mas foi um lugar que eu e a Fernanda chegamos na nossa conversa. E para quem não me conhece, para quem tá vindo, né, o público da Fê também, eu sou de São Paulo e eu trabalho com arte, acho que há mais de 8 anos. Trabalhei em várias instituições de arte, trabalhei em algumas coleções também, coleções internacionais. Estudei História da Arte, estou fazendo uma pós em História da Arte e eu trabalho atualmente acompanhando artistas individualmente e em grupo. No geral, artistas que já estão com um trabalho mais desenvolvido, eu faço acompanhamento individual, e os artistas que ainda estão com um trabalho em desenvolvimento, eu faço acompanhamento em grupo. Além disso, também eu trabalho com curadoria e com pesquisa em arte. Vou esperar vocês entrarem e vou esperar a Fê entrar também. E vão me contando por aqui o que vocês querem saber sobre ela, que é uma chance de ter um diálogo mais leve, mais aberto. Vamos ver se eu acho ela aqui. Vamos aguardar. Tem mais gente entrando. Fê, estamos aqui. É só você entrar na minha live e pedir para participar. Ah, tô vendo. Oi, obrigada por me aceitar na sua live. Decidi abrir essa exceção, viu? Ai, obrigada. Eu falei, ai, será que ela vai me aceitar? Chegou. É porque para quem não sabe como funciona a live, é assim: uma pessoa começa e aí outra pessoa pede para participar. Corações fofinhos. Iba. Fê, então eu já me apresentei enquanto você ainda não tinha entrado, mas acho legal você se apresentar
para as pessoas que não te conhecem, né? As pessoas do meu Instagram. Tá, oi pessoas do Instagram da Júlia, eu sou a Fernanda, eu sou artista plástica, tenho trabalhado com pintura, mais do que qualquer outra mídia, mas agora estou explorando outras coisas, a cerâmica é uma coisa nova para mim. Que mais? Sou brasileira, mas moro em Portugal, tenho 32 anos, e sou mãe. Fê, há quantos anos você está em Portugal já? Nossa, boa pergunta. Eu tô em Portugal acho que fazem 4 anos. Eu morei 10 anos em Nova York. Eu fiz faculdade lá no Brooklyn, na Pratt. E depois eu mudei para Lisboa. Foi um ato, uma mudança extrema, assim. Eu mandei minhas coisas para lá e falei, eu vou, e se eu não gostar, eu vou para outro lugar porque eu nem conhecia, assim. Mandei. Ah, Aí você eu não cheguei lá. conhecia Lisboa? Eu não conhecia Lisboa, eu só sabia que eu queria ir embora, que eu já tinha vivido 10 anos em Nova York e que tinha sido maravilhoso, né? Dos 18 aos 28, aquela coisa assim, gostosa, aquela fase para fazer faculdade, curtir tudo que a cidade tem, né? Mas aí eu cheguei uma hora que eu falei, ai, não, eu preciso de um lugar que o tempo seja mais longo, sabe? Que parece que em Nova York você acorda, você já vai dormir, é tudo muito rápido. Eu precisava mais tempo. E agora, criando esse tempo externo, eu fui aprendendo a criar mais um tempo interno, né, para as coisas acontecerem, porque eu estava me sentindo muito. E eu cheguei em Lisboa e amei. Falei, ah, não, é aqui mesmo que eu vou ficar. A ideia era ter um lugar lá para ficar temporariamente, assim, ter uma base e ficar viajando, fazendo residências. E tanto que eu cheguei lá e eu apliquei para um monte de residências ao mesmo tempo, assim, atirei para todos os lados. E aí eu passei assim, mais de um ano que eu nem fiquei em Portugal. Eu acho que eu só comecei a ficar em Portugal mesmo depois que eu engravidei, porque eu chegava, daí saía, daí porque foi mais. Fê, ó, Hum. tem o Renan Lima, Arte Prática, perguntou onde você se desenvolveu profissionalmente. Ela falou, acabou de falar, você diz em termos de estudo, né? Em Ela termos de falou estudo, em outros termos também, em Nova York. em Nova York. Eu sempre gostei de pintar e tudo mais, mas eu estudei artes cênicas no Brasil e aí eu fui para Nova York e fiz faculdade de artes plásticas lá. Eu entrei como ilustradora e passei o primeiro ano ilustradora e eu percebi que não era para mim, porque eu preciso fazer Ah, tudo com as minhas próprias mãos, coisa de computador e tudo não rola. você chegou aí para esse caminho da ilustração. Eu cheguei aí, eu fiz o primeiro ano, né? E aí eu falei, nem cheguei a estudar ilustração, porque o primeiro ano nos Estados Unidos é meio um geralzão para você experimentar com várias coisas diferentes. Uhum. Então, não cheguei a fazer muito isso. E também logo me apaixonei pela pintura e falei, não, eu preciso de mais liberdade. E, então foi assim. Aí eu fiquei bastante tempo em Nova York estudando, né? Fiz a faculdade lá e aí eu trabalhei como assistente para Janaína Chape. Acho que isso foi uma parte importante É do meu legal você desenvolvimento colocar. profissional. É, conheci muita gente lá e eu acho que aí as residências também são importantes para o desenvolvimento profissional. Eu acho que as trocas nessas residências são muito legais. Eu ia te perguntar, porque você estava falando dessa mudança de Nova York para Lisboa. No seu perfil você coloca como nômade, né? No seu about. E você acha que isso foi uma coisa, tipo, foi um posicionamento que você teve depois que você virou artista? Ou você acha que isso tem a ver com a história da sua família, tem a ver com o que você sempre foi? E também tem a ver com esse modo de estar mais criativo e mais livre no mundo, que uma coisa retroalimenta a outra, né? Mudar de paisagem retroalimenta Eu a nunca sua fiquei em casa. criatividade. Hã? Eu nunca fiquei em casa. Eu sempre, a vida toda, assim, eu fui uma criança que queria ir para camp, que ia dormir na casa de uma amiga e não voltava, e aí chegava em casa e inventava qualquer coisa, viagem. E aí, eu acho que 14 anos, eu resolvi estudar na Suíça, aí fui para um colégio na Suíça, aí morri de tédio.
aquela coisa, toda meninas para um lado, meninos para o outro, aquela roupinha e tal. E era para fazer o colegial lá, eu não aguentei, eu fui embora. Aí com 15 eu fui para Nova Zelândia. Depois não queria voltar, fui para Austrália, aí voltei. Fiquei uns poucos tempos na Graded e fui convidada a me retirar da escola. Olha só, RBD, rebelde. Rebelde. E eu nunca consegui parar quieta muito, assim. Eu acho que eu sempre gostei de viajar, de conhecer gente nova. Nunca tive muito apego a minhas coisas, meu canto, sabe? Tá. Nada disso. E a minha casa, às vezes, era um pouco hostil. Eu não me sentia, assim, super apegada. Então... E daí fiz faculdade fora. Durante a faculdade também eu tranquei para viajar. E tranquei também para pintar um mural com a Janaína. A gente ficou 2 meses em Tampa, na Flórida. Quando você E... diz faculdade, você diz a de teatro. Não, a de pintura na Pratt. Tá, tá. Teatro Que acho que é era. legal também falar para as pessoas dessa. Que muitas pessoas me escrevem nesse momento dessa busca, né? Que não sabe se vai ser artista ou não e tal. E eu falo que eu acho super normal a pessoa buscar outros tipos de expressão criativa, né? Até se achar na que for para ser. Se você é criativo, se você precisa se expressar, você precisa, né? Não tem muito. Tipo, a forma que isso vai sair vai acontecer naturalmente, né? Eu acho que é muito Cartas a um Jovem Poeta, do Hilke, sabe? Lindo. Ele escreve, né? Tipo, será que eu posso ser poeta? Meu trabalho é bom? Aí o Hilke fala, não importa se o seu trabalho é bom, se os outros vão gostar. Se você precisa escrever, se você tem que escrever, não tem jeito, você vai fazer isso. Quem sou eu para te dizer, entendeu? E, e é um caminho, ele fala assim, se você pode fazer outra coisa e ter um caminho mais sólido e menos solitário, vai por aí. Se você vai ser feliz dessa forma. Agora, se você não pode, se é isso que te faz feliz, né? Follow your bliss, né? Tipo, vai atrás daquilo que te preenche de alguma forma. E para Sim. mim, eu sentia que no teatro eu passava mais tempo, eu e todo mundo à minha volta, eu percebia que eu passava mais tempo desenhando os meus colegas em cena ou outras coisas e querendo estar lá do que realmente o prazer de atuar. Não era natural para mim estar no palco, não era super fluido, assim. Uhum. Mas eu acho que o teatro foi fundamental para mim as artes plásticas, porque eu acho que eu faço um storytelling, né, com o meu trabalho, sempre contando uma história, uma narrativa. Eu fui me interessar por arte renascentista até, porque tem essa coisa do, né, é ali uma imagem que está te contando uma história toda, e tem a partir dos símbolos que tem ali, você vai entendendo a história, a narrativa, né? Uhum. Então eu acho que o teatro Ali está tem muito muitos presente. símbolos e detalhes, né? É um É, trabalho que eu acho que. Eu até vi você falando sobre isso, acho que foi semana passada, né? Que depois que uma pessoa adquire a sua obra e ela convive por muito tempo, aí ela começa a reparar em todos os símbolos e detalhes e coisas é. de natureza que você faz, né? Sim, eu coloco bastante coisinhas para serem descobertas ao longo do tempo. Você quer falar um pouco sobre isso, Fê? Como você faz essa? Porque essa foi uma das perguntas que apareceu no box de perguntas. Como que você faz essa sua pesquisa de símbolos? A pergunta era se era uma coisa super intuitiva e conectada com os seus sonhos, ou se é uma coisa que você vai, livro, biblioteca, enfim, e É os pesquisa. dois. Tem um pouco dos dois, né? Eu tenho já um vocabulário de símbolos Uhum. que foram sendo construído ao longo do tempo. Então, tipo, tem muito crocodilo no meu trabalho, jacarés. Tem E, mesmo. né? Então, para mim, eles significam proteção. Eles me dão um aconchego. É uma coisa estranha, né? Porque é um bicho. Mas eu tinha sonhos quando eu era criança que saía um monte de crocodilos debaixo da minha cama e que eles me protegiam.
Então, até Tá, para dormir, se eu tava com medo, eu imaginava os crocodilos saindo e cobrindo o chão do meu quarto, e ali eu tava protegida no meio deles, sabe? tá, E aí depois, com um pouco mais de maturidade, eu comecei a ver eles também como uns dinossauros, assim, que ainda estão no rolê, sabe? Então, tem uma força da natureza muito grande ali. Você fala, nossa, a gente acha que a gente é muito importante, e eles aqui estão sem... Da mesma forma, eles continuam há muito tempo, sabe? tá. E com uma dentada só destrói muita coisa. Então, Tem é muita uma coisa de lembrança. planta também, né? Tipo uma natureza tropical, assim, meio exuberante. Muita planta, algumas são um símbolo também, tipo a espada de São Jorge, mas algumas plantas, tem planta que nem existe, que eu vou lá e coloco umas plantas imaginárias da minha cabeça, mas eu acho que é uma necessidade de trazer uma natureza para dentro de uma vida urbana, que eu sempre tive uma vida urbana, mas um desejo muito grande de natureza. Então, é ficar tentando puxar, para você ver, eu estou sempre pintando assim, o lado de dentro de um quarto. As pinturas, na maior parte das vezes, são de casas, de coisas no contexto assim. E a natureza está toda lá dentro, né? Os pássaros, o crocodilo, tudo vai para dentro. Então, é um pouco isso. Mas eu também tenho um livro de símbolos, assim, bem grandão, que eu tenho. Eu gosto muito de colocar a mão. Ele tem uma mão, assim, na capa. E eu Tá, gosto muito de colocar minha mão na mão e fazer uma pergunta, ou tentar. Vamos supor, eu estou pintando o retrato de uma pessoa, eu tento entrar em sintonia, sabe? Fechar meu olho e entrar em sintonia com a energia dessa pessoa, de alguma mensagem que ela precisa, quase como um tarô, sabe? Ou alguma coisa tá, que fala da essência dela. E aí eu abro e a página que abriu eu coloco esse símbolo lá. tá. Como chama esse livro? Acho que quem perguntou vai se interessar. Eu acho que. Nossa, eu esqueci. É um dicionário de símbolo. Eu vou procurar depois, eu escrevo aqui Deve para ser vocês. dicionário visual de símbolos, alguma coisa, né? É um livro desse tamanho que tem uma mão, assim, eu já vi ele para vender em vários lugares aqui na Livraria Cultura, assim, falam, ai, meu livro, que eu falei, eu já tenho. Mas dá Tá, vontade sempre de carregar ele comigo, mas ele é imenso, então eu deixo no ateliê, e quando eu tô fora do ateliê eu sinto falta dele. tá. Mas resumindo, acho que então é um processo que é conectado com a sua intuição, com sonhos e uma coisa mais onírica. E também tem Com uma pesquisa e pesquisa. estudo. E o tarô tá aí também, muita coisa vem do tarô. Tá. Que não é o livro de símbolos, o tarô Não, mesmo. tarô mesmo, tarô mesmo. É, eu já gostava, eu não entendia muito bem, olhava e colocava sem entender muito bem. E aí, agora nessa quarentena que eu comecei a estudar mesmo tarô, a tirar e tal, e ele tá mais forte ainda. Tá, tá. E daí, voltando para o que você falou, que quando você vai pintar alguém, você sente a energia da pessoa e tal. é, Essa coisa de você pintar pessoas que são do seu convívio mais próximo e ao mesmo tempo você tá de uma certa forma imortalizando, mas ao mesmo tempo expondo e Uhum. colocando num outro contexto. Como que é isso? É uma coisa que é fácil, você tem que convencer as pessoas a fazerem isso, você faz sem falar e mostra depois. Como que é esse processo? É complexo, ele vem se transformando, né, com os anos. Ah, no começo era mais natural, ainda, tipo, fazendo faculdade de pintura, uma pessoa pintava a outra, e a gente estava ali naquele Modelo vivo. ambiente, tudo podia. E aí, com o tempo que as minhas obras foram mais vistas, essa situação começou a mudar um pouco. Eu recebo muito mais, assim, gente pedindo para eu pintar, sabe? E falando, mas você pintou ela, nunca me pintou. Hum, Ai, você não vai querer fazer um retrato de mim e tal. Do que o contrário, de eu querer pintar e a pessoa tá, ai, não. tá, Mas aí tem uma complexidade também que eu quero pintar alguém que eu escolhi alguma coisa, mas eu não quero dar de presente para essa pessoa. Normalmente, às vezes sim, mas na maioria das vezes não. Aquele lá é meu trabalho, eu vou botar numa exposição, eu vou vender. Então, essa coisa, na hora que a pessoa se liga que eu pintei, mas que não é para ela pôr na sala dela, que eu vou botar numa exposição e que ela pode ser vendida para uma casa de alguém que ela não não faz conhece, ideia. Aham. dá uma chocada. Então, agora, quando eu vou pintar alguém, eu falo que eu tô pintando, eu lembro ela, que ela vai
pode ser vendida e viver na casa de uma outra pessoa. Eu lembro isso tudo e converso e vejo se tudo bem. E já aconteceu também de uma pessoa que queria que eu pintasse ela e me pedia para pintar, e eu não tinha muita sintonia, assim. Mas eu falei, tá bom, vou pintar. E eu pintei, assim, sem, sabe, dando o meu melhor mesmo, e de repente ela se viu naquela imagem e, e ficou um pouco chocada como que era a postura dela, e que ela era meio tensa, ao meu ver e tal. E isso foi uma coisa que foi um problema, assim. Ela ficou um tempão sem falar comigo, levou pra terapia, depois me escreveu um e-mail enorme. Então, eu já tive vários tipos de situação diferente, assim. Tem gente que quer commission, né, e pede para eu pintar e tal, e aí eu falo, bom, agora, hoje em dia, quando eu vou fazer isso, quando eu aceito uma commission, eu já falo, olha, a única coisa que você vai decidir é o tamanho da tela. E só. Só. Tipo, não tem aquela coisa, ai, quero minha mãe do lado esquerdo, o cachorro do lado direito, a cor azul, sabe? Porque senão eu fico louca. Sei. E é assim, se gostar, gostou. Se não gostar, tudo bem, entendeu? Porque senão... Que aí até legal trazer essa parte da curadoria, que para quem não sabe, esse gênero, né, do retrato encomendado é um dos gêneros mais antigos que existe na pintura, né? Isso é desde que mundo é mundo, e antigamente você não tinha fotografia, né? E era como se imortalizava uma pessoa, né? Era uma coisa que era muito difundida, né? Então é muito interessante, tipo, pensar hoje em dia, né, que a gente tem tanta profusão de imagem e apropriação, a pessoa ainda assim, de alguma forma, ficar incomodada com esse tipo de apropriação, né? É, porque um quadro, ele fala de uma outra forma, né? Tem um outro peso do que a fotografia, ainda mais a fotografia cotidiana, né? Que a gente faz toda hora no celular. Né? É uma outra dimensão. Então, às vezes, a gente... E, assim, tem um olhar artístico envolvido, né? Que, às vezes, amplia bem alguma coisa que você não queria. Então, é isso que eu queria perguntar também. Você sente que você traz elementos do mundo daquela pessoa e você traz elementos seus, né? Eu não tenho muita intenção de trazer elementos do mundo da pessoa. Acontece naturalmente. Antes eu tava só trazendo elementos meus e nunca ficava pensando que tinha muito a ver com a pessoa. Mas aí eu comecei a perceber que sempre tem, que é uma coisa engraçadíssima, e assim. Daí eu falei, bom, já que sempre tem, que eu tô fazendo um trabalho de certa forma místico, vou abraçar isso, né? Então tem a ver com os dois mundos, é o meu mundo e o da pessoa. E aí a pessoa que vai ver o quadro, que não tá nem retratada lá, também vai, às vezes, encontrar alguma coisa que vai se relacionar com aquilo de outra forma. Tá. Aí, outra pergunta que eu achei bem interessante é como você faz o uso das suas cores. Como eu faço uso das cores? No sentido que as cores que você usa não são comuns, né? Ainda mais com a combinação que você faz. Eu particularmente, acho que é uma coisa que dá mais potência ainda para o seu trabalho. E aquilo que eu falei da exuberância, né? Que eu vejo na parte das plantas, eu vejo também no trabalho de cor. Então, você pode falar um pouco sobre isso? Foi uma coisa que sempre foi assim? Mudou? Mudou. Mudou a partir de quando eu comecei a observar mais o que eu gostava nas pinturas que eu via por aí. E o que me atrai para uma pintura. E normalmente são layers, você vê o processo, sabe? As camadas. Então, eu comecei a pensar como que eu vou fazer para essas camadas ficarem mais profundas, para dar vontade de entrar nessa tela. Então, essa coisa do neon por trás, eu começo pintando, agora talvez menos, eu tô tentando mudar um pouco, mas eu passei muito tempo pintando a tela inteira de alguma cor neon, assim, um pinkzão, neon, uma coisa fosforescente, ou limão. E aí
pintando em cima, e aí essa vibração dessa cor, ela atravessa a tinta. Mesmo as outras camadas de tinta, você consegue sentir que elas vibram mais, porque tem esse neon por trás. É como se tivesse uma luz sendo jogada por trás. E aí também cria umas linhas que ficam entre uma coisa e outra. Sempre me incomodou quando tem um retrato sendo feito e você vê que a tinta acaba aqui na pessoa e aí tem um branquinho da tela e aí começa outra coisa. Eu não queria que tivesse nada de branquinhos, então eu começo sempre pintando a tela de uma cor inteira para ter certeza que a tela tá toda pintada. E E aí uma cor entram essas intensa, cores. geralmente. Uma cor intensa, geralmente. Eu sempre fui carnavalesca nesse sentido, assim. É uma coisa que pegaram muito no meu pé na faculdade, de tipo, sabe? Você tem que fazer o exercício de escolher uma paleta só e experimentar com essa cor e pintar tudo e tal. E eu até experimentei, mas eu acabo voltando para um more is more. Tanto de cor quanto conteúdo, sabe? Eu vou colocando coisinha, colocando coisinha. Sim. E eu fiquei tentando me restringir, tipo, pra ver como é que fica de uma outra forma, experimentar, mas já desencanei, eu gosto de ir colocando coisa mesmo, acho que faz parte de mim, do meu trabalho. Como Tem diz a uma Iris Apfel, more is more. more is more, adorei. Tem uma curadora, amiga minha, que ela é belga, meio brasileira, que ela atualmente é curadora do MASP, a Olivia Ardui. E ela tem esse olhar um pouquinho estrangeiro, né? Ela é meio brasileira, meio belga. Então, para mim, ela tem umas sacadas geniais, assim. E ela fala que ela acha que no Brasil a gente tem uma concepção muito barroca das coisas. Aos olhos dela, né? Eu achei super interessante. Ela falou, amiga, você vai num casamento no Brasil, é uma coisa barroca. Uma festa de 15 anos é o cúmulo do barroco. Você vai num restaurante de comida, aquele quilo com aqueles milhões, é muito barroco. E eu achei maravilhoso, porque é um olhar, né? Tipo... eu fiz a produção editorial desse catálogo, que legal! Tá aqui na mesa, eu tô no escritório do meu sogro. Que Eu legal. vejo isso também. Barroco. Barroco. Começo da E agora nossa... ainda com o seu repertório em Portugal, eu acho que intensifica um pouco isso, né? Do detalhamento e... o Ti tá falando sim. Né? Viva o barroco. Viva o barroco, olha, Cris. Ai, eu amo o barroco. Mas é Vamos lá. interessante isso, né? Eu nunca tinha pensado esse olhar da Olivia, que é uma pessoa que é de fora, de que a gente tem uma coisa um pouco mais rebuscada naturalmente mesmo. O barroco tem vários aspectos. A gente está falando aqui de uma forma mais superficial, mas tem isso também. E eu imagino que para você, por exemplo, nos Estados Unidos, deve ter sido uma coisa muito, tipo, né? Toda essa exuberância, toda essa cor, todos esses elementos. É diferente, né? O simples fato de você fazer uma pintura figurativa, né, nesses tempos, já é um choque numa faculdade, assim, né? As pessoas te questionam muito sobre isso, assim, mas... E ainda mais ficar colocando um monte de detalhezinho. Nossa, tinha professor que ficava puto comigo, falava, volta pra ilustração. Olha... Mas... Isso é um assunto muito delicado, né? Que eu vejo muito no acompanhamento em grupo que eu ofereço com o Rodolfo, que também é pintor, o Rodolfo Pitarello. Vem muitas pessoas traumatizadas de outros acompanhamentos e outras coisas. E eu acho uma linha muito tênue, porque você pode traumatizar uma pessoa para ela nunca mais produzir, dependendo do que você fala em relação ao trabalho dela, né? Uma responsabilidade muito grande, eu acho. Muito grande. Eu acho que aí entra o Hilke de novo, porque, sinceramente, se eu não precisasse pintar, se aquilo não me trouxesse uma alegria imensa, eu acho que eu já também teria desistido, porque são vários desafios. A gente estava até falando esses dias dessas camadas de desafio, né? Que é o questionamento da família, e aí você consegue chegar, convencer, entrar numa faculdade, e aí os professores, né? Tipo, falam que você
juvenal. Eu falo, minha mãe fica É zoando. barroca. É barroca, que você vive no mundo da fantasia, que é imaturo. Entendeu? Tem um monte de coisas que você vai escutando, e críticas de galerias, e nãos que você vai tomando no caminho. Então, se você não realmente gosta muito de fazer isso, você vai ficar falando, ah, então eu sou uma merda. Porque eu lembro da minha banca final, né, da faculdade, que foi uma catástrofe. Tipo, assim, eu botei meu quadro lá, meus quadros, todos uma exposiçãozinha, assim, de retratos. E, assim, acabou com o diretor ali falando para eu ir ser dentista. Falou, olha, você não serve para isso. Eu não Vai acredito. ser dentista, assim, tipo, gerou briga na escola, sabe? Tipo... E eu fiquei arrasada, arrasada. Eu falei, bom, como é que eu vou fazer para me curar, né? Para melhorar. E a Gente, mas única que falta de tato. Como é que uma pessoa Não, ainda mas era trabalha com... normal, era normal. Eles falavam cada coisa, era para é meio que um pede para sair mesmo. A faculdade inteira é um pede para sair. E, e aí eu falei para me curar, a única coisa que eu sabia fazer para me curar a escola colonialista. É isso aí, Cris. Ela escreveu antes, ser artista é um ato de muita coragem. É exatamente. Para mim, o Ah, tema dessa live é isso. Eu acho que uma pessoa assumir o espírito dela enquanto artista perante a família, a sociedade, a sendo vida financeira mulher, mais dela, ainda. sendo mulher, é um ato, para mim, é É. um ato muito político mesmo. Você nem precisa fazer arte política, só você ser artista, você já está fazendo um ato político, né? E nessa hora o que eu tinha que fazer, a única coisa que eu podia fazer para me sentir melhor, que é o que eu fazia para me sentir melhor, era pintar. Então eu fui pintar. Você é uma bosta de pintora, ah, então eu vou pintar, porque é assim que eu sei lidar com ser uma bosta de pintora. Tá. E, e aí eu conversei comigo mesma, eu falei, Fernandinha, vamos fazer o seguinte, você está se formando. Você vai pintar, você vai criar alguns projetos, você vai fazer projetos. A hora que acabar, que você não arrumar projeto, que você não tiver procura dos seus quadros, que ninguém quiser comprar, que ninguém quiser ver, você vai ser dentista. Quer dizer, dentista não, né? Vai fazer alguma coisa, outra coisa, vai procurar outra coisa. Mas enquanto Uhum. você tiver projetos, procura e tudo mais, você vai fazendo. E cá estou eu até agora fazendo, com muita procura, muitos projetos, muitas ideias, muitos caminhos e já não Mas que penso bom que mais. foi forte, né? É, Porque é duro. Ouvir uma crítica dessa quando você está começando, quando você está se formando, que é aquele momento que você ainda está um pouco na dúvida quem é você. é. O bom é que eu fiz faculdade um pouco mais velha por ter feito artes cênicas antes. Sim. E então eu já tinha uma relação mais assim. Já tinha aprendido um pouco que nem a opinião das pessoas também não é tudo, que umas pessoas gostam e outras não. Eu já tinha feito uma exposição em São Paulo antes de terminar a faculdade, que tinha sido um arraso. Ah, é? Conta É, sobre isso. foi uma galeria que nem tem mais, chamava Hotel Galeria. Tá. E E eu falei, mas como que eu vou fazer essa exposição? Eu não posso levar todos os trabalhos que eu tenho para o Brasil, porque eu preciso deles para formatura, eu preciso mostrar isso na banca. E aí eu fiquei dividida. A mulher falou, não, mas você está pronta, esse trabalho está lindo, vamos fazer. E eu falei, ai meu Deus, será? E tal. Eu falei, bom, eu estou fazendo faculdade de arte para ser artista. Se eu tenho uma oportunidade de mostrar meu trabalho, eu vou fazer, sabe? Uhum, uhum. E aí eu peguei e levei tudo que eu tinha para o Hotel Galeria aqui em São Paulo. E, e aí eu falei, bom, tudo bem, não vai vender tudo isso, eu vou trazer de volta e vou pôr na minha banca final. E aí o que aconteceu foi que vendeu tudo. Ai, que E foi um ótimo. arraso, assim, tipo, cheio de gente. Eu me senti muito querida, eu me senti que eu estava no caminho certo. Isso foi um pouquinho antes. E aí eu voltei para a faculdade e pegou fogo no prédio inteiro, de onde tinha Não. os ateliês da galera. Então todo mundo ficou sem trabalho. Ninguém tinha nada para mostrar. E nem material, nem nada. E eu tinha tirado tudo de lá. Então eu fui a única que não perdi toda a história da faculdade inteira de trabalho, porque eu tinha levado embora.
E aquelas coisas que você tem que, tipo, abrir a bolsa, sorrir dentro, assim, né? Tipo, Gente. e aí eu fiz o trabalho todo novo para final, para minha apresentação final, e não tinha nada a ver com o trabalho que eu tinha feito antes, porque eu estava experimentando ser bem clean, assim. Tá. E, e foi isso. Então isso também me ajudou a ter um pouquinho mais de força, porque eu falei, ah, lá no Brasil eles gostam, tá? Dá licença. A Cristina Tejo é uau, o Tique História é incrível, né? Quando a gente vê, eu acho importante falar isso, quando a gente vê um artista mais consolidado, um artista que tem galeria, que vende, ou que nem a Fê, que tipo, é reconhecida, é admirada, a gente não imagina, tipo, o tanto de tempo que essa pessoa teve que ser resiliente, acreditar nela, pagar de maluca, né? Para quem Sempre. falou para ser dentista e seguir, né? Eu acho importante falar isso também, porque o pessoal do acompanhamento em grupo, eu vejo que eles têm um desejo muito grande de se tornar artista muito rápido. E é um processo, né, Fê? Nossa, tudo nessa vida é um processo. Se tornar artista, se tornar qualquer coisa, até a gente só vira um ser humano completo, acho que na hora que a gente vai morrer, porque é sempre um trabalho longo, né? Um processo longo. E pior coisa é a gente ficar aflito, ansioso com esses processos e querer pular, né? Total. Se a gente também coloca, veste um sapato muito maior que o nosso pé, que não nos serve também, a gente não vai conseguir caminhar com ele. Então não adianta, tem que ir crescendo aos poucos. Total, né? Aquele passo a passo que é isso, né? Começou vendendo para os amigos, para pessoas conhecidas, se sentiu acolhida, fez um Sim. pouquinho mais. Total. É isso aí. E assim, eu sei bem dessa ansiedade, dessa aflição, né? Não passou, não vai passar, eu acho. Sempre procurando o equilíbrio entre, tipo, vamos lá, força, mais um passo, tipo, calma. Uhum, E uhum. aquela coisa de querer sair fazendo, ligando, para não, precisa ser agora. Cansei. Fê, mudando de assunto, uma outra pergunta que apareceu foi para você falar um pouco da sua avó, se você acha que foi determinante o fato dela ter sido artista, para você se interessar por arte, se você acha que foi determinante você acreditar no seu potencial pelo fato dela ter tido um reconhecimento como ela teve, né? Para quem não sabe, hoje em dia o acervo da avó da Fê tá no Moreira Salles, num acervo de fotografia. Eu achei essa pergunta interessante. E se a sua família também, se você acha que era uma família mais aberta nesse sentido, por a sua avó já ter aberto esse caminho antes. Não. Na verdade, eu Acho que acho quem fez que a pergunta queria ouvir que sim, mas mas que não, não, não gente. é. A pessoa queria ouvir que sim, mas não é verdade. Eu acho que foi determinante para mim poder ser artista, não por minha avó ser artista, mas pela minha avó ser quem ela era, do jeito que ela era. E ela me aceitou não como um artista, mas por inteiro, assim. Com essa alma de artista que questiona um monte de coisa, que quer que as coisas sejam diferentes. E uma loucura de fantasia, de brincadeiras, e tem experimentações. Ali ela foi uma pessoa na minha infância que abriu muito espaço para experimentações, sabe? Então, eu acho que eu admirava mais isso do que o fato dela ser artista, porque eu me ligava pouco. Eu tô lendo o dia aqui, eu li uma frase da Lili agora, vendo minhas notas antigas do Hum, celular. Ela era surrealista, não só na arte dela, mas ela era uma pessoa surrealista. Então, eu acho que isso sim me alimentou muito. E, e a minha família sempre gostou muito de arte. Eu não tenho certeza o quanto eles valorizaram assim a carreira da minha avó. Eu sei que tá, tinha uma admiração assim, mas não era uma coisa assim super ó, na minha família assim. E eu tá. tinha liberdade para ser artista, mas também tinha uma preocupação sempre assim, de tipo, ah, ela sabe, a doidinha da família.
se ia dar Sempre, alguma né? coisa. E, e se eu era mais preguiçosa para estudar ou para fazer as coisas sérias. E eu sentia muito isso, eu sentia muito por isso, porque mesmo no teatro, assim, eu sempre fui uma pessoa muito CDF, eu fui sempre estudiosa no que me interessava, sabe? Eu li Uhum. aquele negócio do Stanislavski desse tamanho, eu queria saber toda a história do teatro. E na escola também, sabe? Me interesso muito por literatura, por história, e eu sempre detestei a escola e a aula. Eu era CDF no que me interessa, mas e aí parece que eu sou preguiçosa, que eu não tenho notas boas, que eu fui expulsa de escola porque eu tinha preguiça. E a preguiça nunca foi uma coisa na minha vida, assim. Eu sempre fui muito atrás do que eu quis, sabe? Então, esse é um pedaço que eu ainda tô meio que batalhando, sabe? Eu acho que, né, os artistas ficam nessa coisa de, precisa de galeria ou não precisa de galeria por, ou por financeiro ou por reconhecimento. Para mim, eu acho que eu preciso de uma galeria só para mostrar, tipo, olha, deu certo, sabe? Hum. Alguma Que coisa lindo você assim, se tipo, vulnerabilizar é um assim. trabalho sério. Oi? Não, lindo você se vulnerabilizar assim. Acho que alguém da sua família, a Fanny, escreveu Grande Vovó. É... eu acho que existe um sistema que ele tem um pouco de dificuldade de acolher pessoas criativas em geral, Sim. né? Então, um certo status quo, assim. E também uma dificuldade em ver nisso uma forma de se ganhar dinheiro de um jeito, até Uhum. diria tranquilo, sistemático e tudo mais. Porque não é tranquilo e sistemático, na verdade. Mas também nada está garantido, né? Você pode ir por um caminho totalmente sistemático e só se ferrar. Não tem muito. Nada nessa vida é garantido. É você dar o seu melhor e jogar o jogo com senso de humor e paciência, porque eu acho que realmente nada está garantido. Mas sim, eu tenho um TED Talk daquele Sir Robin Williams falando de educação que eu acho fantástico. Depois eu vou recomendar também. Depois dá para fazer Recomenda, recomenda. O pessoal uma adora. lista. Tudo que você puder recomendar de livro, curso, coisas que você fez, porque depois essa live fica gravada e depois eu vou subir, entendeu? Ela. Então as Uhum. pessoas assistem depois e usam como material mesmo. Tá, Então eu vou pode dar escrever. suas dicas. A gente bota lá o vídeo e eu coloco os comentários. Eu já coloco uns linkzinhos. Aí a Cristina escreveu, você já deu certo, total, total. Eu acho o seu trabalho incrível, incrível. Olha E só. mesmo que não fosse, né? Mesmo aquilo que a gente conversou, tem uma frase que eu adoro, que é o artista ele precisa se manter tipo um praticante zen budista, porque ele não pode se deslumbrar com os elogios, não dá, porque senão ele vai para um caminho que não vai ser bom para ele. Ele não pode se acabar com as críticas, não É. dá, porque senão ele para, né? Ele tem que estar sempre naquele caminho do meio, Uhum. conectado com ele mesmo. É. Além da galeria, além de todo aquele circuito, toda aquela fauna que envolve, né? Ele tem É. que estar conectado com ele mesmo e não subir demais e não descer demais. É isso, né? Tentar ficar ali, né? Sem se apegar ao ego Estável. e também eu acho que a gente eu tenho um questionamento muito frequente do que é o sucesso, né? O que é o sucesso para você? O que é o sucesso para uma pessoa não quer dizer que é o sucesso para outra pessoa. E a gente nunca vai conseguir ser completamente successful no olhar alheio, né? Tipo, eu acho que a hora que você atingiu o que é sucesso para você já tá bom, né? Eu acho que você ter uma vida tranquila, você estar em paz, você conseguir se manter nesse caminho do meio espiritualmente, tratar as pessoas à sua volta bem, ser bem, ter uma troca, né? Construir um mundo com relações baseadas no que você acredita e conseguir fazer o seu trabalho com verdade e expressar essa verdade. Putz, é um puta de um sucesso. Eu acho que Total, e já é difícil o suficiente, né? total. Todo mundo gostar daquilo, aí Não já vai rolar, não vai vai rolar. rolar.
Não, eu acho que sucesso para uma pessoa criativa é poder expressar a própria criatividade. E eu acho que É. quem não explora tanto isso, acha que sucesso para uma pessoa criativa é que ela expressa a sua criatividade e que isso necessariamente agrade as pessoas e tem um retorno financeiro. Mas não, né? Esse Não, que é o ponto. Porque tem não muitas necessariamente. coisas que a Fernanda faz e que os artistas fazem que eles nem querem também que circule tanto, porque é um experimento, é uma coisa mais livre, né? Então, acho que Uhum. só de se dar a liberdade de se assumir, né, e se aceitar enquanto uma pessoa criativa, já é É, um certo sucesso, é, né? Mesmo quando o mundo todo te fala para não fazer isso, né? é. Ah, Bom, não tem coisa melhor do que a liberdade, né? O melhor sucesso é você se sentir livre e aceitando quem você é. tá. O Thiago falou TED Talk do Ken Robinson, do School Skill Creativity. Yes, É é isso esse? mesmo. Tá ótimo. Tá. Então essa é a dica, gente, da Fê. Eu queria puxar para uma coisa mais atual, porque acho que as pessoas te conhecem mais pela pintura, mas eu tô de olho no seu trabalho há mais tempo. A Fê faz várias outras coisas. Então, acho que seria legal você falar sobre outras linguagens um pouco, contar pra gente se tiveram fases que você trabalhou mais nos memes, mais aquarela e Nos tal, e a mínimos. fase que você tá agora, porque parece que tem uma novidade aí, um projeto Sim, novo. eu fiz alguns vídeos que eu gostei muito de fazer. Eu fiz um Olha. canalzinho no YouTube, eu tava me divertindo com stop motion, algumas coisas assim que foram bem experimentais, assim, que eu gostei muito. Uhum. Eu escrevi muitos textos e eu não... Agora que eu comecei a fazer um livrinho com eles ilustrado, assim, eu vou anotando. Eu tenho, tipo, uma pasta aqui com 60 é, textos, poemas e tudo, e eu tô escolhendo alguns e fazendo esse livrinho que é meio infantil, mas não necessariamente, sabe? Tá. E alguns deles viraram vídeo poems, que também eu vou falando o poema que eu me inspirei num vídeo do. Eu não sei, na verdade, eu acho que eu fiz isso antes, depois eu vi o diário falado do Leonilson, eu fiquei apaixonada e resolvi fazer mais. Lindo. E aí agora, aquarela, que faz parte da pintura, né? Colagem, isso tudo. E agora eu resolvi ir para cerâmica. Eu tinha feito um desenho de uma escultura que inicialmente era para ser de vidro, mas é muito complexo. E também eu achei que o barro no final tinha mais a ver com a ideia, que são corpos de mulheres tamanho real, que tem uns buracos, e elas estão deitadas e tem uns buracos de onde vão sair plantas, que eu gostaria de plantar mesmo dentro desses buracos. Então, essas plantas vão sair assim da barriga, alguma do peito, depois outra da coxa, algumas vão estar bem esburacadas, outras menos. E a ideia inicial seria viajar e ir para algumas comunidades que trabalham com barro já e usar a terra local, usar talvez as plantas locais também. Uhum. E eu imagino essas mulheres assim várias juntas assim num espaço de preferência externo, mas eu já fiz a minha primeira experiência da minha escultura do meu tamanho, que não é muito grande, que eu tenho 1,5 m, e tipo é muito pauleira, demora, é um trabalho muito físico, então eu teria que ficar bastante tempo nesse lugar para eu conseguir fazer mais de um corpo. Então talvez ir fazendo e uma hora juntar alguns corpos num lugar só. Isso veio de uma pesquisa de Estão buscar. mandando muitos corações. Acho que a galera já curtiu Já essa curtiu, nova né? série. Que bom. Então, é uma inspiração assim, Ana Mendieta, difícil não pensar na Marielle presente. Todas essas mulheres, essas ausências que viram semente e renascem. E eu penso nisso como um processo de cura para todo mundo, mas especialmente para as mulheres, para a gente curar esses buracos e usar esses buracos para florescer uma coisa nova, para Uhum. ter novos frutos.
E acho importante elas serem de barro também para voltar ao nosso contato com a terra, porque tudo isso começou de uma pesquisa do feminino primitivo, da mulher xamânica, é uma busca minha mesmo de perceber que eu estava precisando voltar de novo para alguma coisa mais ancestral, algum contato com a terra. Essa quarentena, para mim, eu fui me enfiar lá perto de Paraty, meio na natureza e esse acolhimento, sabe? Eu acho que a gente tem muito poder, muita intuição nas mulheres e que a gente tá numa sociedade que foi criada por homens, né? Os advogados, os psiquiatras, os médicos são importantes dos últimos, é, no último século, são todos homens e a gente fica assim só indo no caminho dele, sabe? Até para Quem parir, você legitima, precisa. né? Quem legitima É, tudo isso, né? até parir, que é uma coisa da mulher, parece que agora a gente precisa de um homem para fazer, sabe? A gente precisa estar num ambiente estéril, com um monte de luz na nossa cara e alguém vai ter que tirar esse bebê de você, como se isso não fosse um processo natural do corpo da mulher, né? Eu acho que sim, tem complicações, sim, graças a Deus. Eu sou uma pessoa que ano passado vivi 22 horas de trabalho de parto para depois acabar numa cesariana. Então, eu sei que é muito bom, que a gente pode tomar anestesia, porque dói pra caralho, assim, mas, mas eu preciso somar o poder de volta, eu quero mais mulheres em volta, sabe? Eu quero que esse processo seja mais humanizado, como todos os processos. Eu acho que a gente fica fazendo um feminismo muito para fora, que é importante também, da gente lutar e da gente brigar, mas a gente não for para dentro da gente e validar nós mesmas como força, como mulher, como sabedoria. Como é que a gente quer que os outros vejam a gente dessa forma se a gente não está se vendo dessa forma, sabe? Se a gente está deixando que invadam o nosso espaço, a nossa liberdade, a nossa privacidade de tantas formas, é complicado. Eu acho que a gente precisa lutar por isso e que vai fazer muito bem para os homens e para o mundo também. Então, esse trabalho desse contato com a terra e essas esculturas estão vindo com uma força muito grande para mim. Tá. E você acha que vai ser uma coisa meio uma instalação, um site específico por aí? Ou você vê eles em lugares fechados? Não, eu vejo, imagino mais instalações, site specific. Eu gostaria muito de ver mais de uma mulher junto, assim, algumas assim deitadas, assim, em posições um pouco diferentes, com às vezes com a mesma planta saindo de dentro para você ter um impacto forte, né? Às vezes plantas diferentes, ou por exemplo, se eu estou fazendo um trabalho num lugar e que as pessoas têm pouco acesso a alimento natural, um alimento orgânico, poder fazer horta dentro dessas mulheres, uma horta que as pessoas podem ir lá e pegar e mexer, e que seja. Lógico que não é aquilo que vai alimentar, mas como símbolo, sabe? Como Uhum, uhum. para É chamar atenção. interessante, né, Fê? Porque a pintura, no geral, ela tá mais em ambientes fechados, né? A não ser que você faça mural ou outras coisas. Agora, isso eu já vejo mais numa escala maior e numa coisa mais pública, em espaços. É bem Uhum. interessante, né? Porque você vê também uma mudança no seu olhar, uma mudança de como você quer que o seu trabalho ocupe, que espaços, né, que o seu trabalho ocupe. Sim, A sim. Malila Ok, será que eu falei Ai, certo? Falou a começar pela autoaceitação dos nossos corpos. Total, isso. total. Isso, eu acho que a riqueza de fazer esses corpos com colaborações diferentes, em lugares diferentes, também tem isso da aceitação do corpo, porque a forma que eu vejo o corpo aqui, né, a minha forma de imaginar um corpo é completamente diferente de uma pessoa, sei lá, no México, que é completamente diferente. Então, o que seria uma escultura de corpo? O que é o corpo da mulher num lugar diferente, com a cor da terra diferente daquele lugar, sabe? Então, eu acho que Uhum. isso também engloba a aceitação do corpo. Sim, total. Ah, eu acho que, ó, tem tudo para dar certo pelo tanto de corações. Com Fê, certeza. já que você estava falando sobre isso, perguntaram também em relação à maternidade, como que você acha que
tá impactando o seu trabalho? Assim, como eu falei pro Ti na semana passada, impacta tudo, né? Não tem nenhum pedaço seu que fique igual. Tudo muda, tudo. A sua noção com o tempo, né? Todas as dores que eu tinha antes, eu já não tenho mais. Coisas que não me incomodavam antes, agora me incomodam. Tudo mudou, assim. Então, e como o meu trabalho está falando sobre mim, né? Inevitavelmente, muda muito. Eu estou fazendo mulheres deitadas, esburacadas, que estão gerando vida. Eu acho que é bem a ver com a maternidade também isso, sabe? Uhum. Mas dá uma energia, por mais que você esteja mais cansado e com menos tempo para trabalhar, dá uma energia muito grande de pensar que essa menina vai crescer, né? Eu tenho uma filha mulher ainda e vai viver num mundo que eu espero que seja melhor e menos hostil para as mulheres. Então, me dá mais força para trabalhar e mais vontade de focar nesse tema, de falar, olha, estou fazendo o meu pedaço aqui para contribuir para o futuro da Lili. Uhum, uhum. Eu imagino mesmo. E acho que também não tem como não falar que com certeza deve ter impactado no seu tempo, o tempo que você tem disponível para estar pintando, né? Ou para estar. Porque às vezes as pessoas acham que o seu trabalho é exclusivamente sentar e passar o pincel na tela, mas tudo é processo, né? Ela tem várias É, outras coisas que também é trabalho, né? Mas eu imagino que impacta é, muito essa questão do tempo, né? Para mim é difícil porque eu sempre fui uma pessoa regrada, assim, eu acordo tal hora, tomo café da manhã, eu ia até meu ateliê, eu pintava por 4 horas, eu parava, eu fazia meditação, entendeu? Então, Que eu, eu, legal. eu sempre precisei de Isso em 4 horas. Lisboa. Isso em Lisboa, antes em Nova York também. Eu sempre precisei de trabalho não interrompido, de um tempo de concentração e especialmente para pintura. Então, para mim é difícil porque eu tenho um tempo, mas ele é picadinho. Eu tenho que dar de mamada, eu volto, daí. Então eu não sei muito bem ainda, eu não estou organizada nesse sentido. Eu acho que daqui a pouco a Lili vai crescer, vai para escola, eu vou voltar. Eu estou nômade agora, não por vontade própria, estou nômade por situação, né? Eu tenho um apartamento. Bom, eu tinha um apartamento em Lisboa, aí eu aluguei, guardei todas as minhas coisas no armazém e fui para a África fazer aquele trabalho. E daí eu vim para cá fazer uma residência na Pivô. Aí eu engravidei, assim, sem querer. E aí eu não tenho casa, eu fiquei na casa de uma tia lá. Eu fui para Nova York, ficar no apartamento do meu avô, grávida. E daí eu vim para cá por um tempo, aí deu esse coronavírus, eu não tenho como voltar, eu não tenho um apartamento pronto lá. Então eu tô sem casa, com um bebê pequeno. Então não é só o tempo de ter um bebê, né? Eu não tenho um espaço, eu não sei, meu material anda numa mala comigo e tá tudo, tá uma zona. Então eu acho que aos poucos eu vou organizar meu tempo de novo, ter minha casa, ter uma rotina de trabalho. Eu acho que essa vida nômade com um bebê pequeno complica bastante. Não vai ser mais tão nômade agora. E vamos ver como é que vai ser. Mas com certeza uma hora eu me reorganizo. Você vê que o about dela, nômade, não é para fazer um tipo, gente. É um nômade real. Não é, mas é Tem gente que tipo. adora pôr, né? Nômade. Mas no caso, é uma coisa real. É uma coisa real. Eu nem sei mais quais eram minhas roupas, o que eu vestia. Eu saí em 2018 com uma mala para ir para a África e eu nunca mais voltei para casa. E agora eu tenho Nossa. filho. Eu ia comprando roupa de grávida, entendeu? Então, realmente tá uma zona e eu preciso collect myself. Fê, o Instagram tá me avisando que falta 1 minuto. Tá. Então não dá mais pra gente puxar mais nada. É, Queria agradecer as pessoas que mandaram perguntas. Espero que a tá. gente tenha respondido a maior parte delas. Agradecer a Fê que aceitou fazer a live. Agradecer vocês que estão online, mandando coração, interagindo e tal. Estão É meu escrevendo irmão. aí. É meu irmão. Ai, que bonitinho. Um beijo do. Bonitinho. E essa live vai ficar salva para quem não conseguiu assistir ou assistir só um pedaço.
vai estar salva no meu perfil. Tá, Tá eu vou bom? escrever lá no seu perfil as dicas de livro e tudo. Vou Escreva. procurar o nome do livro dos símbolos. Adorei. Ah, que bom. Foi muito bom Deixa eu mesmo. ver a pintura do fundo. É um amaral maravilhoso. Eu escolhi esse pensamento. Maravilhoso. Eu Eu tô tava muito... olhando mesmo. Eu tô no escritório do meu sogro, lindo. Lindo. Beijo.